Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula ao vivo e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, né? Estamos aqui convidando hoje para dividir conosco esse momento maravilhoso a professora Cleide, que também ministra a disciplina de língua portuguesa, né? E o nosso intérprete de Libras, o Tiago, que está aqui também contribuindo com a gente, aí, fazendo a tradução da linguagem de sinais. Né? Sejam muito bem-vindos para essa videoaula, agradeço muito a participação de vocês. Isso só mostra o quanto vocês são especiais, estão de parabéns e merecem todo o nosso apreço e a nossa admiração por estarem aí cuidando do intelecto de vocês. Vamos ver hoje, então, o que a gente pode contribuir para ampliar aí, né, a relação conceitual que vocês têm acumulado aí ao longo da vida acadêmica de vocês, certo? Então, vamos começar a aula com alguns lembretes, né, professora Cleide? Isso mesmo. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais essa aula ao vivo de língua portuguesa e a temática da nossa aula hoje é reportagem. É o gênero textual, reportagem, gráfico e infográfico, né, professora Rosa? Isso. Então, vamos aqui para os nossos lembretes. O que vocês devem fazer, turma? Realizar as atividades do Classroom, ok? Combinado? O que mais? Use o aplicativo da aula Paraná. Acompanhe as aulas também pelo YouTube. E o que mais que vocês devem fazer? Marcar presença realizando uma atividade. E nós temos mais um detalhe ainda, não é, professora Rosa? Parece que nós temos um projeto que está acontecendo agora, nesse mês de dezembro, não é? Começamos agora, né, pessoal, com o Se Liga, né? Então, se você ainda não verificou lá quais foram os resultados ao longo desse ano letivo de todas as disciplinas de tradição curricular, né? Então tem que verificar todas as disciplinas do resultado, pessoal. Olha lá, português, ciências, matemática, educação artística, educação física, né? Enfim, todas as disciplinas vocês têm que ver lá se vocês já conseguiram uma média aritmética, né? O suficiente para serem aprovados nesse ano letivo de 2020. Caso não tenham conseguido, caso ainda tenha ficado algumas atividades pendentes, esse é o momento de vocês se ligarem. Então, se liga lá, galera, vai lá, tenta entrar em contato com a equipe pedagógica do colégio de vocês, com a equipe diretiva, com os professores, por meio dos grupos de WhatsApp, né? Ou, se não consegue, vai pessoalmente na escola, pessoal, conversar com eles para pegar as atividades de recuperação e reposição de notas, que ainda dá tempo. Se liga aí, não vamos perder esse ano letivo de 2020. Isso mesmo, e já tem muita gente aqui conosco, professora Rosa. Olha só, aqui o pessoal, salve para o Colégio Rio do Meio, na Pitanga. Mandaguari também está conosco. Nós temos aqui, dizendo que você ficou muito legal de cabelo liso, professora Rosa. Ai, que legal, né? Nós temos muitos alunos aqui já conosco. Pessoal, alunos que moram em Ventania, um abraço para vocês. E vamos à nossa aula? Continuando, então, o que nós vimos na aula passada? Só para a gente fazer aqui, né, um breve flashback, galera. Então, quem estava conosco na aula passada aprendeu um pouquinho sobre acento diferencial, identificamos formas de tratar o mesmo assunto por meio de texto didático, texto informativo, e verificamos o efeito semântico no sentido das palavras em função do acento diferencial. Então, esses foram alguns conceitos trabalhados na aula anterior. Para a nossa aula de hoje, professora Cleide, quais são mesmo os objetivos? Olha só, revisar os elementos composicionais da reportagem e analisar infográficos. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando as características que contribuem para a continuidade de um texto. A nossa aula de hoje está muito interessante e eu acredito que já é do conhecimento deles o gênero reportagem, né, professora? Gráfico, infográfico, vocês já viram em algumas aulas, não é? Não somente nas aulas, né, mas também nas reportagens televisivas que vocês assistem e etc, né? Então, a gente tem aí sempre que os gráficos e os infográficos contribuem para ajudar o leitor, o telespectador, o ouvinte, né, com informações
baseadas em pesquisas científicas, né, pessoal? Então, as informações que estão nesses gêneros textuais, gráfico, infográfico, e que geralmente complementam as reportagens e as notícias, são todas baseadas em pesquisas sérias, né? Então, é isso que a gente vai ver. Vamos conhecer as características do texto reportagem, para a gente fazer aí uma breve revisão. Então, dentre as características da reportagem, a gente percebe que os textos escritos estão geralmente em primeira pessoa, mas também podem estar em terceira pessoa. A predominância maior é em terceira pessoa, né? Tem a presença de títulos, né? Manchetes, subtítulos. O foco geralmente é em temas sociais, políticos, econômicos. A linguagem, pessoal, geralmente é simples, tem que ser clara e dinâmica. Apresenta também discurso direto e discurso indireto às vezes. Geralmente o repórter, o âncora, o pesquisador, ele traz ali uma objetividade na hora de narrar os fatos que aconteceram na vida real, mas também nos artigos de opinião ele traz a subjetividade, aquilo que ele pensa sobre o fenômeno analisado, como que ele sente aquela notícia, como que ele sente aquele tema que está sendo trabalhado. Então, quando ele coloca a opinião, as suas impressões sensoriais ali, os seus sentimentos com relação àquilo, ele está sendo altamente subjetivo. É possível isso numa reportagem? Sim, é possível, principalmente em artigos de opinião. É interessante, professora Rosa, que na subjetividade também, sempre fica ali, aparece ou ali fica claro a opinião desse autor, não é verdade? O leitor, que ele é um leitor atento, ele percebe isso, que tem uma opinião ali do autor. Algo que vai além de simplesmente narrar com objetividade os fatos que aconteceram, A linguagem, via de regra, utilizada é a norma padrão da língua portuguesa, portanto, a linguagem é formal, na maioria dos casos, e os textos geralmente também são assinados pelo autor. Vamos conhecer aqui, então, agora o fragmento de uma reportagem que a gente trouxe, pessoal, para analisar aí os conceitos para a aula de hoje. Então, observem lá o título. Brasil tem quase 1 milhão de crianças e adolescentes em trabalho irregular. Por Joana Cunha, enviada especial ao Rio no dia 29 de novembro de 2017. O trabalho infantil atingia 1,8 milhão de crianças e adolescentes no Brasil em 2016. Cerca de 998 mil delas em situação irregular. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, havia no ano passado 30 mil crianças entre 5 a 9 anos de idade trabalhando e outras 160 mil no grupo de 10 a 13 anos. Nesse grupo dos pequenos, de 5 a 13 anos, 74% não receberam nenhum tipo de renda monetária decorrente do trabalho. Sinal de que o dinheiro pode não ter sido a principal causa do ingresso precoce no mundo das obrigações. As conclusões, que estão no PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, desenham um cenário mais grave no norte, a região com maior proporção de trabalho infantil a ser erradicado. Lá, o nível de ocupação das crianças entre 15 e 13 anos de idade chega a 1,5%. No Sudeste, a taxa de ocupação desta faixa etária fica em torno de 0,3%. A maior parte são meninos, ou seja, 65,3%, dentre eles pretos ou pardos, um número de 64,1%, e chegam a trabalhar em média 25,3 horas por semana. Olha que denúncia que tem nessa reportagem, que coisa grave, professora Cleide. Sim, com certeza. Nós estamos aqui diante desse texto, e esse texto ele traz aqui uma informação muito chocante mesmo, gente. Veja a quantidade de crianças que estão aí no trabalho, praticamente o trabalho escravo, e isso é contra a lei, né, professora Rosa? Totalmente ilegal, por isso totalmente que tem ilegal. A palavra erradicar, Erradicar seria eliminar essa exploração do trabalho infantil que acontece no nosso país. Olhem, na primeira linha desse texto, pessoal, a denúncia que tem, que grave que é, 74% sequer receberam algum dinheiro por estarem trabalhando. O que isso significa? De 100 crianças que foram entrevistadas, que foram pesquisadas aqui,
74 não receberam, né, nenhum tipo de dinheiro por estarem trabalhando. Será que estavam trabalhando apenas em troca da alimentação? Fica a dúvida. Isso, é o que a gente deve pensar, possivelmente, ou não, né? A gente não sabe o que está por trás de tudo isso, mas que é ilegal, é ilegal. E a gente já viu em algumas aulas sobre essa questão, sobre a lei, sobre o ECA, né, a proteção do adolescente, da criança e do adolescente, né, que realmente isso é proibido, gente, e principalmente esse tipo de trabalho, tá? Então, vamos lá. Continuando, né, vamos reler agora, pessoal, um trecho do texto com a apresentação de dados percentuais. Nesse grupo dos pequenos, de 5 a 13 anos, 74% não receberam nenhum tipo de renda monetária decorrente do trabalho, sinal de que o dinheiro pode não ter sido a principal causa do ingresso precoce no mundo das obrigações, né? Por que precoce? Porque se a criança ainda não tem aquela idade mínima, né, de 14 anos para poder ter acesso a um estágio, né, um treinamento como aprendiz em alguma empresa, ela não pode estar sendo submetida à exploração do trabalho infantil, né? A gente tem que ver para que instâncias que a gente vai recorrer, Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS, esses equipamentos da rede de proteção para fazer denúncia e evitar esse tipo de situação. Isso mesmo, prof. A gente podia dar uma olhadinha aqui nos recadinhos, não é? Vamos Porque ver. tem muita gente participando. A galera aqui está em peso. Nós temos aqui várias cidades do interior do estado, nós temos o município de Santa Helena, no oeste do Paraná. Manda salve aí, professora, para eles. Esse pessoal que também, Colégio Estadual Campina da Lagoa, eu amo as suas aulas de português. Oh, obrigada, tá? Nós temos vários e muitos alunos, são muitos recados, mas a nossa aula está muito interessante hoje e é necessário que a gente dê a continuidade. Então vamos continuar, pessoal, aquele abraço, né, para vocês que são muito especiais, parabéns por estarem aí nos acompanhando. Então agora vamos para a primeira questão da nossa aula de hoje. Olha lá, qual alternativa melhor interpreta os dados do trecho que acabamos de ler? E aí, alternativa A, de cada 100, 74 receberam pagamento. B, para 74% o dinheiro foi o motivo para trabalhar. Ou C, a cada 100 crianças, 74 não receberam. Então, um tempo para vocês irem fazendo aí essa atividade, assinalar uma das alternativas, professora. Isso mesmo. Enquanto isso, nós que estamos aqui com muitos alunos de todo o Paraná, mas a gente também quer mandar um abraço para o Colégio Estadual Helena Colodi, para toda a direção, para os nossos amigos, para os nossos alunos, né, professora Rosa? Aquele né? abraço especial. Isso, o Matheus aqui do Helena Colodi está pedindo para mandar um abraço. Um beijo, tá, Matheus? Enquanto isso, vocês vão aí respondendo, marque aí qual dessas alternativas e estamos aguardando a resposta de vocês aqui no aplicativo, tá, gente? Então, vamos lá, que nós já estamos finalizando aqui, já temos resultado, professora Rosa. O tempo acabou e vamos para o nosso resultado? Então, prof. Rosa, a maioria respondeu a letra C. A cada 100 crianças, 74 não receberam. Vamos conferir a resposta? Conferindo então, galera, observem lá, parabéns, vocês têm uma boa memória e conseguiram captar essa relação da matemática com a língua portuguesa, né? Então a gente tem aqui, vocês acabaram de provar que sabem fazer a interpretação de um enunciado com números matemáticos, percentuais, né, que se refere ali ao campo da estatística, e como que a gente faz a interpretação desses dados para qualificá-los e fazer a reflexão proposta no enunciado, nesse caso, nos enunciados que compõem a nossa reportagem de hoje. Parabéns. Vamos agora reler outro trecho do texto com a apresentação de dados percentuais, professora Vamos Cleide? sim. Vamos lá. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 28 pelo IBGE, havia no ano passado 30 mil crianças entre 5 a 9 anos de idade trabalhando e outras 160 mil no grupo de 10 a 13 anos. Veja, essa idade de 5 a 9 anos, professor, é muito precoce, não é?
Muito cedo, né, pessoal? Muito cedo. Muito cedo para estar trabalhando. E agora, qual alternativa melhor interpreta os dados do trecho lido? Isso mesmo, vamos lá responder essa questão. Na letra A, turma, 30 mil crianças entre 10 e 13 trabalhavam? Letra B, entre 5 e 9 anos são o maior percentual? Letra C, somaram 190 mil crianças trabalhando naquele ano? Veja lá a marca alternativa de vocês. E já estamos aqui para mandar vários recadinhos para muitos alunos de todo o estado do Paraná. O Colégio Estadual João Baldo está conosco. Ok, abraço para vocês. Pessoal de Maringá está conosco também. Abraço a todos os alunos do estado do Paraná, a todos os alunos que participam e que interagem aqui conosco. Saiba que a sua presença e a sua conexão, a sua interação nos faz muito bem, não é, professora? Ai, nos alegra muito o nosso coração. Até porque, professor, está finalizando o ano, né? E daqui a pouco teremos férias. E o tempo acabou. Vamos aqui. Quem respondeu? Vamos lá. 38% respondeu que somaram 190 mil crianças trabalhando naquele ano. Será que acertaram, professor? Olha lá. Muito bem. A alternativa correta aqui é a letra C, que melhor condiz com o enunciado. Certo? Vamos agora conhecer as características dos infográficos, galera, conforme anunciamos no início da aula, né? Então, geralmente apresentam títulos atrativos, demonstram estatísticas, como essas que nós acabamos de ver no texto, né? Só que a gente viu no texto escrito e a gente vai depois ter a oportunidade de analisar os infográficos, como que essas estatísticas aparecem. Se utilizam de imagens, ícones, legendas, cores. O foco ocorre em um tema, em um assunto. Auxiliam a interpretação de dados de um conteúdo jornalístico. Em geral, os infográficos apresentam dados de pesquisas científicas realizadas por órgãos governamentais, universidades, institutos de pesquisas, entre outros, pessoal. Então, a gente tem aqui um modelo de um infográfico. Observem aqui que ele traz ilustrações, né, traz imagens de crianças, adolescentes, adultos, né, considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a idade de 0 a 12 anos criança, né, então criança não pode sofrer nenhum tipo de violação de direitos, nem de violência e nem de negligência, e a exploração do trabalho infantil é sim um tipo de violência que precisa ser denunciada. A gente tem os equipamentos da rede de proteção que têm que ser procurados próximo à residência das famílias que estão em condição de vulnerabilidade econômica, né, para que esses equipamentos, como os Centros de Referência de Apoio Social, que são os CRAS, os CREAS, os Centros de Referências Especializadas, né, e etc., os demais equipamentos, Conselho Tutelar, todos os equipamentos da rede de proteção estão aí para proteger, né, e auxiliar essas famílias em condição de vulnerabilidade para participar dos programas de transferência de renda dos governos, né? Adolescentes se considera, então, da idade entre 12 a 18 anos e acima de 18 estamos na fase adulta, certo? E agora, pessoal, como o infográfico anterior que acabamos de analisar colabora para a compreensão da reportagem? Por que será que esse infográfico foi trazido aqui para compor essa reportagem? Alternativa A, esclarece como a lei considera as etapas da vida. B, estabelece cores para meninas, meninos e adultos. Ou C, coloca passarinhos coloridos na informação. Essa não está difícil, galera. Isso mesmo. Vamos lá, gente, vamos responder aqui, interagir conosco, marcando a alternativa correta. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Sim, vão acertar, porque estão ótimos. Veja, professora, no quiz aqui anterior, o pessoal marcou a alternativa correta. E esperamos também que aqui nessa alternativa eles possam acertar. Estamos torcendo aqui por vocês, tá, gente? Vamos lá, o tempo está finalizando e já temos aqui a nossa resposta. O tempo acabou, gente. Vamos lá conferir a nossa resposta? A maioria dos alunos
assinalaram que esclarece como a lei considera as etapas da vida. Vamos verificar, pessoal? Então, a alternativa A é a alternativa correta, muito bem, né? Antes de darmos continuidade, quero mandar um abraço para alguns que estão aqui, né, mandando mensagens para nós de apoio, dizendo que gostam das aulas. Então, um abraço especial aqui para a Heloísa, Hilary e Ricardo, né? Muito obrigada por estarem aí nos acompanhando. Parabéns por demonstrarem o quanto vocês compreendem a importância de cuidar do intelecto de vocês, que é isso que a gente está fazendo aqui, tentando ajudar vocês a enriquecer as estruturas cognitivas aí, certo? Isso mesmo. Continuando, então, vamos ler mais um infográfico, galera. Observem lá. Mão de obra infantil. 3/4 das crianças ocupadas de 5 a 13 anos não são remuneradas. Total de crianças de 5 a 17 anos no Brasil em 2016. 1,8 milhão crianças ocupadas e 40,1 milhões ali no total, né? Então, a gente tem aqui mais um infográfico que aborda essa mesma temática da exploração da mão de obra infantil. E agora, pessoal, que informação mais chamou a atenção de vocês? A, o fato de haver 40 milhões de crianças. B, a idade das crianças. Ou C, o fato de haver 1,8 milhão de crianças ocupadas. Um tempo para vocês refletirem sobre essas questões. Isso mesmo. Enquanto isso, mandamos um abraço aqui para os alunos de Cândido de Abreu, ok? Pessoal de Curitiba também está aqui conosco na aula de hoje. Muita gente aqui assistindo a nossa aula, muitos alunos. E realmente estamos finalizando este ano, esperando que vocês estejam o ano que vem aí presencial, não é verdade? Será? Será? Mas enquanto isso estamos aqui ajudando vocês nessas aulas, nas aulas também que são gravadas e nas aulas ao vivo. E o tempo acabou, vamos conferir? Vamos verificar então, pessoal. Conferindo aqui que a letra C, 41%, respondeu o fato de haver 1,8 milhão de crianças ocupadas. Verificando então, galera, olha lá, muito bem. Né? Então, a letra C é a alternativa que mais chama a atenção, né, nesse infográfico. E vamos agora conhecer as características dos gráficos, pessoal. Vamos lá? Representações que facilitam analisar dados, né? É uma das características, tá, turma? Composto por quê? Por título, fonte, números e legendas. Lembram-se? São dispostos em tabelas, pode apresentar cores. Observaram naquela tabelinha lá que a gente já viu vários gráficos, infográficos em outras aulas também. Contém dados contáveis de pesquisa estatísticas, apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. O gráfico deve ser simples, porque ele tem que ser objetivo também, para que facilite a leitura, né, de quem está ali olhando, do leitor. Pode ser em diferentes formatos também, em círculo, quadrados, estando os mais comuns entre pizza, né, barras ou colunas verticais ou horizontais, linhas e áreas. Então, essas são as características dos gráficos. Vamos observar mais alguma coisa? Aqui, leia e analise os gráficos. Nós temos aqui 2 modelos de gráfico. Adolescentes de 13 e 14 anos que trabalham. Olha só, gente, ali pintado. Meu Deus do céu, né? Adolescentes de 16 e 17 anos que trabalham. E aqui nós temos a observação que no azul, aqui no campo azul, que com carteira assinada, 10,5%. No campo rosa, sem carteira assinada, 89,5%. Veja que exploração. No segundo, na idade de 16 a 17 anos, que trabalham, nós temos aqui nessa cor verde, com carteira assinada, 29,2%. E aqui no roxo, sem carteira assinada, 70,8%. Olha o absurdo da exploração
desses adolescentes que trabalham sem carteira assinada. E olha que eles nem poderiam trabalhar, né, professora Rosa? Sim, esses dados realmente fazem a gente refletir sobre uma situação aí, né, de muita vulnerabilidade, porque deveriam estar cuidando dos estudos, da vida acadêmica, igual vocês estão aí, né, estudando, cuidando do intelecto de vocês, aprendendo, né, para poder se instrumentalizar melhor e se inserir no mercado de trabalho com mais conhecimento, com mais propriedade, né? Isso mesmo. Vamos lá para o nosso quiz, vamos ver se vocês guardaram os dados. O que os gráficos informam a respeito dos adolescentes? Na letra A, mais de 70% trabalham sem carteira assinada, mais de 50% trabalham com carteira assinada, ou letra C, não há trabalhadores adolescentes. Vejam lá, enquanto isso, vamos ver aí, né, professora Rosa, quem está conosco? Eu gostaria de mandar, então, um salve, um abração aí, né, para o Matheus. O Matheus é lá de Londrina, do Colégio Estadual Carlos de Almeida. Parabéns, Matheus, por estar aí assistindo, né, acompanhando a nossa aula ao vivo de língua portuguesa de hoje. O João Vitor também, do Colégio Estadual de Campo Mourão, né, minha cidade natal. Muito bem, João Vitor, isso aí. E a Maria Clara de Oliveira, aqui do Escola Tomás Edson, em Maringá. Também temos o Gabriel Mendes, de Prudente, né? A Giovana, de Curitiba, do Colégio Eusébio da Mota. Parabéns por estarem aí nos acompanhando. Jéssica, da Escola Maria Vidal Novaes, da cidade de São José dos Pinhais, professora Cleide. Isso mesmo, e o tempo aqui encerrou. Vamos conferir. 72% na letra A, marcaram letra A. Mais de 70% trabalham sem carteira assinada. Por falar em 72% que assinalaram a letra A, o que esse número estatístico nos revela? Que de cada 100 alunos que responderam, 72 conseguiram acertar essa questão assinalando a letra A. Muito bem. Continuando aqui, pessoal, olha lá, mais de 70%, né? Só para a gente confirmar, então, essa resposta, trabalham sem carteira assinada. Ok? Agora vamos interpretar um outro modelo de gráfico, professora Cleide? Isso, então verifiquem aqui, observem aqui nessa tela, nesse gráfico, o que traz esse gráfico? Nível de ocupação das pessoas de 5 a 17 anos por região. Veja só, turma, 5 a 17 anos. 5 anos, nossa, é muito criança, é praticamente bebê. Aqui nós temos na região norte 57% de maior índice. E o que nós temos também aqui? Na região sul, 6,30%. Aqui de maior índice de exploração, não é? De ocupação das pessoas de 5 a 10 anos por região. E aqui nós temos 3,7% na região sudeste, que é o menor. Isso, professora. Então, a gente observa que no norte, com 5,7% e no sul, com 6,3%, são os maiores índices aí, né, de pessoas, crianças e adolescentes aí no mundo do trabalho, né? Vamos para mais uma questão, galera. Qual é a fonte de pesquisa que elaborou esse gráfico? Vocês se recordam? Alternativa A, pesquisadores do norte e nordeste brasileiros. B, pessoas entre 5 a 17 anos. Ou C, o PNAD contínua. E aí, qual é a fonte que nos revelou essa informação? Um tempo para vocês aí assinalarem. Enquanto isso, a gente tem aqui, ó, a Maria Clara de Oliveira, né? Continua pedindo aqui um salve para a gente. Lá ela estuda na Escola Tomás Edson, ela é de Maringá. Muito bem, Maria Clara, parabéns por estar aí nos prestigiando, né? E a Júlia, também na Escola Ângelo Trevisan. Parabéns, Júlia, por estar aí assistindo essa videoaula e fazendo as nossas atividades. E já temos aí um resultado, professora? E estamos aqui finalizando o nosso tempo e eu tenho certeza que, será que eles acertaram? Eu acredito que sim, porque eles estão acertando atenção. Tudo, né? Eles estão acertando tudo, vocês são demais. E acabou o nosso tempo, conferindo aqui a marcação. Vamos lá. Então, professora Rosa, aqui está quase empate aqui, letra C e letra A, mas o que mais marcou foi na letra C. Muito bem, quem marcou a letra C, então conseguiu se lembrar lá que a fonte de pesquisa que nos informou esses dados
é o PNAD contínua, né, que é uma sigla que significa Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. Vamos agora, pessoal, retomar os elementos composicionais do gênero textual reportagem, para a gente não perder de vista, né, quais são as características que constituem esse gênero textual. Então, a professora Cleide lê para nós. Professora, vamos refletir Vamos aqui na telinha, vem comigo. Título, o que uma reportagem compõe? Qual é a sua composição? Quais são os seus elementos principais? O título principal, sim, o título, e secundário, chamado de manchete. E o outro secundário, uma espécie de subtítulo. Lembram-se que ele vem um pouquinho menor logo embaixo do título. E mais específico também. E temos o lead. O lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do textos jornalísticos, os primeiros parágrafos. Ali ele traz todo um apanhado, né, professora, que vai acontecer, o que ele vai discorrer durante aquela reportagem, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, ok? Onde as palavras-chave serão apontadas. E temos aqui o corpo do texto. O corpo do texto, você já sabe que é o desenvolvimento, toda essa parte, né, de desenvolvimento do texto. Muito bem, a gente continua aqui então, olha, com mais aqui uma reportagem, né? Brasil tem quase 1 milhão de crianças e adolescentes em trabalho irregular, né, de Joana Cunha. O trabalho infantil atingia 1,8 milhão de crianças e adolescentes no Brasil em 2016 e cerca de 998 mil delas em situação irregular. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, havia no ano passado 30 mil crianças entre 5 a 9 anos de idade trabalhando e outras 160 mil no grupo de 10 a 13 anos. A gente já teve a oportunidade de ler, né, esse fragmento dessa reportagem e agora vamos analisar juntos, né? Eu vou pedir para vocês identificarem a frase que se refere à manchete da reportagem. Então, vocês vão ler, esse fragmento vai ficar aí para vocês darem uma lida e tentem identificar qual frase aqui traz essa informação da manchete dessa reportagem. Enquanto isso, né, um abraço para Jéssica Gabriele, que é da Escola Estadual Maria Vidal Novaes, cidade de São José dos Pinhais. A professora Rosemary mandou beijos. Então, um abraço aí também para a professora Rosemary. Obrigada por estar aí valorizando o nosso trabalho e prestigiando a nossa aula ao vivo de hoje. Isso mesmo. Aqui também temos aqui muitos alunos de todo o Paraná. Sou de Bandeirantes, Paraná. Meu nome é Gabriele. Aí temos pessoal de Maringá, de Arapongas. Muitos alunos mesmo de Irati, professora Rosa. Olha só. A Gabriela de Lobato, estudo no Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Um abraço para vocês. Ok, um abraço para você também, querida. E temos muitos alunos aqui, pessoal também de campus em Goiorê, Paraná, o interior do estado aqui, sempre em peso com a gente, Cascavel. E, enfim, professora Rosa, será que eles estão conseguindo elaborar ou identificar qual é a manchete aí da reportagem, o que se refere à manchete da reportagem que está ali, será? Acredito que sim, professora, porque é só dar uma lida aqui nesse enunciado, né, e tentar localizar palavras que sejam similares, sinônimas, parecidas com o texto ali, né, a frase que compõe a manchete. Né, então, não é muito difícil de assinalar. Então, enquanto isso, também eu quero mandar aqui um abraço aqui para o Arthur, né, o Arthur Ishiro Dias, do Colégio Presidente Arthur Costa, né, na cidade de Floresta. Um salve para você, Arthur. Né? E a Milena também. A Milena é lá da Escola Estadual das Araucárias. Mora em Castro, a Milena. E coloca que adora as aulas de língua portuguesa. Parabéns, Milena, por estar aí nos acompanhando. Isso mesmo. Então, vamos continuar a nossa aula de hoje, porque como eles não têm que marcar alternativa, né, professora Rosa? Eles teriam apenas que identificar e ali elaborar sua resposta, escrever
ali com as suas palavras, ok? Então, retornando, vamos ver como ficou? As palavras-chave. Então, pessoal, aqui pode ser ali já no início, né, do parágrafo, o trabalho de crianças e adolescentes. Então, crianças e adolescentes ali são palavras-chave aqui para a gente identificar o tema da manchete, né? Cerca de 991 mil delas em situação irregular, né? Então, aqui a gente já tem um dado que também remete a essa manchete. Muito bem. E agora, pessoal, quando lemos um texto jornalístico ou científico com apresentação de dados, é muito importante termos como referência o local da pesquisa e a data em que ela levantou os seus dados, ou a data de publicação da reportagem. Então, a gente tem que se contextualizar no tempo em que os dados foram apresentados, porque o tempo passa e esses dados se alteram. Então, onde está localizada essa informação no fragmento da reportagem que lemos nesta aula? E agora, vocês têm uma inferência, né? Onde será que fica localizado? Mais no início, mais no final do texto? O que vocês acham? Vamos verificar aqui. Olha, a gente tem aqui, né, as informações, já no início, né? Logo aqui, né, professora Rosa, temos aqui assinado por Joana Cunha, né? Enviado especial no dia 29 de novembro de 2017, né? Será que agora em 2020 esse contexto de pandemia aumentou, fez com que aumentasse esses números? Né? Fica aí pra gente uma reflexão. Porque essa matéria é bem recente, né? Isso. Então, olha lá, né, as informações, né, de quando que foram publicados, né? Então, embora tenha sido publicado no ano de 2017, no dia 29 de novembro, a gente percebe que a pesquisa foi realizada no ano de 2016, um ano antes, né? Leva aí um tempo até o jornalista, o pesquisador, processar esses dados para poder fazer a divulgação deles, né? E promover a reflexão necessária. Certo? A professora quer comentar mais, professora? Aqui? Sim, com certeza, porque como nós temos muitos alunos, eles estão desesperados aqui, porque eles querem abraço, né? E nós estamos aqui realmente para mandar abraço para vocês. Manda um abraço para mim, meus amigos e meus professores. Sou a Laís Gabriela de Lobato, estudo no Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Esse a gente tinha mandado abraço, então, novamente... Bom dia, professora. Admiro muito o trabalho que realizam e gosto muito de aprender mais sobre a nossa língua. É muito legal saber disso, porque é muito importante a nossa língua portuguesa. E salve também para Cascavel. Sou de Cascavel, aqui é o Brendo. E muita gente aqui conosco. Vocês são muito legais. Obrigada. Vocês que estão assistindo aí. Né? Nós que dizemos, né? Muito legal estar com vocês aí do outro lado da telinha. Olá, eu sou o Brendo do Colégio Eleodoro Ébano Pereira. Mantive salvo minha nota. Meu nome é Maria Clara de Oliveira. Estudo no Colégio Tomás Edilson em Maringá. Ok, gente. Muito bom realmente os recadinhos de vocês, a gente não dá conta, professora Rosa. São muitos recados, demais mesmo. E vamos lá? Então, continuando aqui, né, pessoal, a gente analisou então hoje, né, essa importância dos infográficos e às vezes os alunos perguntam, mas qual que é a diferença entre infográfico e gráfico? Será que existem algumas especificidades para a gente dizer, não, quando eu bato o olho ali e faço a leitura daquela imagem que eu vejo, que eu consigo observar, e aí eu posso inferir, não, isso daqui trata-se de um gráfico, ou isso daqui trata-se de um infográfico. Como que eu consigo perceber a diferença entre um e outro, né? Se a gente for pesquisar aí nas revisões de literatura, nas pesquisas que vêm sendo realizadas, né, e onde se discute essa diferença, essas especificidades entre um e outro gênero textual, a gente vai ver que o gráfico, pessoal, ele traz mais números, ele traz mais dados numéricos com legendas. Muitas vezes a gente tem gráficos em formatos de colunas, às vezes os gráficos são apresentados em formato de pizza, né? E outros formatos ali que são viabilizados de forma que as pessoas consigam compreender, fazer a leitura das informações que se pretendem ser disseminadas naquele gráfico. Então, gráfico traz mais expressões numéricas. E esses números, eles servem para a gente qualificar os dados ali do fenômeno que está sendo analisado. Né?
que a gente analisou hoje, a gente viu que o tema abordado ali se referia à questão da exploração do trabalho infantil. Né? Então, vários são os assuntos, geralmente são assuntos polêmicos, né, que são selecionados ali pelos pesquisadores. Por quê? Porque requerem uma reflexão por parte da sociedade, por parte de todos, para que a gente não continue aí com tanta violação de direitos, né, e violências no que se refere aí ao trabalho infantil de crianças e adolescentes, certo? E eu acho muito importante também, professora Rosa, todos nós, os pais que estão assistindo, né, refletir sobre essa questão mesmo, dessa exploração do trabalho infantil. Porque, e cuidando dos nossos filhos, os pais que estão cuidando dos nossos filhos, observando e lembrando, né, professora, que essa idade que eles estão da adolescência, é muito importante eles se apropriarem, é muito importante investir nos estudos, em curso, né, em se qualificar primeiro, se preparando aí na educação básica para prestar um vestibular futuramente. Então, com muitos embasamentos, eu acho que hoje nós temos muita proposta atualmente nessa pós-modernidade, nós temos muita proposta de cursos que os nossos alunos e os adolescentes podem aproveitar. Tem muitos cursos que são grátis, né, professora? Que o aluno, você pode aí fazer e aí aprendendo, né, aproveitando esse tempo da adolescência para buscar muito conhecimento, para que vocês possam estar se preparando para o futuro de vocês e não nesse momento aí, né, trabalhando, trabalhando até de graça, como nós vimos, sem carteira assinada, que também não pode. Mas eu não sei qual que é o propósito e o que está por trás de tudo isso, das pessoas, né, que buscam adolescente e criança para esse tipo de trabalho. Então, aí, olha que nós temos a lei que traz o respaldo sobre isso. E que o nosso aluno, que o nosso adolescente e que a criança, eles estão respaldados sim sob lei, ok? Muito bem, e parabenizo também aqui a Asaf Alves Martins, lá do Colégio Abrão Lincoln, a Yasmin de Jaguariaíva, né? E a Laís Gabriela de Lobato, que estuda no Colégio Oswaldo Aranha. Um abraço por estarem participando. E hoje acho que a gente vai ter que encerrar, professora Cleide, a aula de hoje, né? A gente, então, fez aqui, né, uma retomada das reportagens, dos elementos composicionais como gráfico e infográfico, né? Fica aí aquele salve geral para todos, um abraço, né? E vocês são muito especial, né? Estão aí participando das nossas aulas. Isso mesmo, turma. Até a próxima. Estaremos aqui com vocês, com certeza foi um prazer imenso, né, poder interagir com vocês. E aguardamos vocês na próxima aula e se cuidem, ok?